Senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, eu escutei atentamente todos os vereadores que usaram desse microfone para falar sobre os últimos acontecimentos que têm sido pauta aqui na nossa Casa Legislativa. Eu vou começar, acho que eu tenho uma certa dificuldade, vou começar da última fala que eu escutei agora no microfone de aparte do vereador Gilson Filho. Gilson, isso aqui é uma Casa Legislativa. Você é jovem, acabou de chegar, é vereador, eleito pelo povo de forma legítima. Inclusive, eu acho que a juventude o escolheu muito bem, porque você tem as suas representações, mas não dá para a gente ficar aqui de brincadeira. Não dá para a gente ficar aqui de desculpas e desculpas. A gente precisa pensar no que a gente diz nesse microfone. Não dá para a gente ficar aqui dizendo, cadê a coragem das vereadoras que foram não sei aonde? Saíram, se retiraram. Não tem sentido isso. Todos nós fomos eleitos, sabemos qual é o mecanismo de frequência, registrar no dedo, se inscrever logo cedo no pequeno expediente, fazer uso do microfone, depois tem o grande, depois tem as pautas. A gente entra e sai na plenária, vai ali atender, volta, vai para os gabinetes. Então, não cabe aqui ficar nesse microfone, saiu, não teve coragem, falou aquilo. Está muito ruim isso. Recentemente, o vereador Eduardo Moura, nesse microfone, pediu desculpas a nós mulheres, por uma fala infeliz dele nesse microfone. E eu, de imediato, inclusive, ele falou comigo em particular, mas usou o microfone, eu disse, acabou, encerrou aqui o assunto. E eu disse, inclusive, para outra vereadora, para mim o assunto encerrou. E é isso que está faltando aqui, humildade. Tem gente que usa até um versículo da Bíblia, dizendo que a soberba precede a queda. E a humildade faz o quê? Os humildes demonstram que têm sabedoria. Então, eu vi o vídeo, vereadores. Eu assisti o vídeo. É um vídeo realmente jocoso. É um vídeo que não cabe no parlamento para vereadores dessa casa. E acho que não cabia também falar em particular, porque vocês fizeram dentro de uma tribuna, dentro de uma plenária e foram filmados. Mais uma vez, a gente precisa pensar antes de falar, e a gente precisa pensar que a gente está sendo visto e ouvido por diversas câmeras, transmitido ao vivo, inclusive, e às vezes a gente usa o microfone, não desliga, a nossa fala vaza, então a gente precisa também pensar nisso, nas pessoas que estão ouvindo. Mas está faltando humildade para reconhecer, porque sobe nessa tribuna e continua repetindo alguns erros e não reconhece que errou. Que fez um comentário, que fez uma fala infeliz. Agora, não é só de um lado não, viu? É do outro também. Porque colocar que a facada foi fake, que não sei o quê, e traz lá de Brasília, que está morto, que vai morrer, é também usar do mesmo expediente. E o povo do Recife fica como? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para discutir. Eu ouço com atenção o vereador Rodrigo Coutinho. Vereadora e correligionária, professora Ana Lúcia, queria parabenizá-la pela lúcida fala que Vossa Excelência sobe essa tribuna para nos ensinar aqui, nos mostrar que a gente precisa sempre ter muita humildade no que a gente faz, no que a gente fala e no que a gente exerce aqui dentro da Câmara Municipal do Recife. Eu queria também trazer um relato de algo que está acontecendo lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde um deputado do PSOL, Glauber Braga, está respondendo na Comissão de Ética um questionamento de, sem dúvida alguma, um excesso que ele cometeu, que foi exatamente você agredir alguém dentro da Câmara dos Deputados, e ao que tudo indica, provavelmente virá a ser cassado. Eu concordo em número, gênero e grau em muitas das coisas que o vereador Eduardo Moura proferiu aqui nessa tribuna. Como eu concordo muito também com o que o vereador Rinaldo Júnior falou de uma forma geral. Mas a gente precisa ter mais equilíbrio no parlamento.
Eu já disse em outras oportunidades que o recifense não quer saber de Lula, Bolsonaro, de facada, de dedo, disso ou daquilo. O recifense quer saber do problema que passa na sua porta, da falta de calçamento da sua rua, do problema que eles enfrentam muitas das vezes no inverno que está chegando agora com as fortes chuvas. E é isso que a gente precisa se ater para estar tratando aqui nesse parlamento. Queria inclusive dizer aqui em público que o vereador Gilson Filho tem se destacado pela habilidade de lidar e de tratar com os diversos colegas. Mas acredito também que o vereador Medina muitas vezes se excede. E é exatamente nesse sentido que eu estava tentando ajudá-lo para que todas as falas, todas as decisões sejam feitas de forma plena, como aqui é um parlamento em que a gente precisa ter o pleno dos vereadores para tomar determinadas decisões. Mas eu parabenizo Vossa Excelência e digo com todas as letras que a gente precisa trazer mais humildade e mais equilíbrio para a Casa José Mariano. Obrigada, vereador Rodrigo Coutinho. Incorporo o seu à parte. Olha só, eu anotei algumas palavras ditas aqui nessa tribuna. Frouxo, covarde, a casa só funciona para o lado deles. Mesa diretora, será que é imparcial mesmo? São afirmações graves. A gente precisa saber o que está sendo dito nesse microfone. Quando um vereador usa o microfone para dizer que obras estão se arrastando para ir para o bolso, está indo para o bolso de alguém, tem que provar. Que custou 1 milhão, tem que ter nas mãos a prova. Então, é sobre isso que a gente precisa discutir. É sobre as nossas falas. Eu repito o que eu disse no início da minha fala, no pequeno expediente. Eu sou responsável pelo que eu falo, e não pelo que as pessoas dizem que eu falei. E quando a gente fala isso, a gente pensa antes de falar. Então, eu volto à palavra humildade. Quando a gente está tratando aqui das pessoas, porque antes de nós sermos vereadores e vereadoras, somos seres humanos. A gente falha. A gente faz besteiras. Mas a gente não pode fazer repetidamente, várias vezes, sempre. E dizer assim, podiam ter falado comigo no particular. Quando a coisa se torna pública, não dá para ser no particular. Tem que ser de forma pública. Eu ouço com atenção a vereadora Cida Pedrosa. Obrigada, querida vereadora, amiga. Eu queria aqui dar um depoimento sobre nós duas, que somos eu, uma mulher de esquerda, e você, uma mulher conservadora, que estamos no 2º mandato na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Nós temos uma sintonia enorme, que é a sintonia da urbanidade, do respeito mútuo. Quantas vezes nós duas não nos vimos dentro de assuntos polêmicos que você não poderia votar, mas que eu e Hélio votaríamos, e que nós lá tratávamos, você se abstinha ou voltava não, e o projeto seguia para vir ser votado aqui. Quantas vezes eu também estava lá diante de uma coisa que eu não concordava, votava você e Hélio, que era sempre o nosso fiel da balança, e nós deixávamos o processo correr para vir para cá. O nome disso é conseguir construir a casa como um ambiente que as ideologias várias existem. Eu tenho sido acusada de comunista como se isso fosse algo feio, como se isso fosse uma coisa de pecado, como se isso fosse, vereadora, algo de se escrachar. Eu sou comunista desde criancinha, com muito orgulho, porque eu acredito no bem comum. Porque filosoficamente eu sou marxista. E eu tenho muito orgulho disso. E tenho muito orgulho de ser a pessoa democrata que sou, que convivo com os contrários com muita tranquilidade. Eu acho que o que está faltando, vereadora, é a construção desses contrários, o respeito, a urbanidade, fazer a alta política, discutir a cidade, os grandes temas. Eu te respeito,
tu me respeita. Nós estamos em polos distintos, mas nós nos juntamos em coisas incríveis, como, por exemplo, a luta pelas mulheres. E aí a gente não consegue juntar as convergências. Então, assim, se cada vez que eu sou acusada de comunista, pensa que isso me ofende, isso me enaltece. Isso me eleva. Que coisa linda. 100 anos depois da existência do partido, ter aqui uma mulher de 61 anos, que está na luta, desde os 15 anos de idade, continuar convicta, acreditando no mundo melhor e mais solidário, e estar nessa casa para dividir afetos, saberes. Te quero bem, amiga, e eu concordo inteiramente com o que você está dizendo. Obrigada, vereadora Cida Pedrosa. É isso, gente. A fala da vereadora Cida Pedrosa é a fala no sentido da escolha. Eu respeito todas as escolhas da vereadora Cida Pedrosa. Ela é comunista, eu sou conservadora. Quantas vezes a querida Dani Portela, hoje deputada, me procurava e dizia, amiga, não dá para ir contigo nisso não, tá? Estou aqui na minha defesa. Eu dizia, tudo bem, eu vou fazer a minha defesa, eu sou cristã, mas eu respeito os povos de terreiros, as religiões de matrizes africanas. Eu respeito todos os partidos, mas eu sou republicanos. Estou ali no centro-direita. Eu odeio extremismo. Eu odeio gente que não dialoga. É gente que só ouve um lado. Eu odeio. Sabe por quê? Porque o meu exemplo é Cristo. E ele dialogou com todos. Inclusive foi acusado pelos doutores e fariseus da lei, quando disseram que ele fazia um monte de coisa que não condizia. E ele rebateu a todos os questionamentos. O problema está aí, em a gente não respeitar a escolha dos outros e partir para o pejorativo. Eu vou resgatar a fala do vereador Hélio, quando disse, está faltando respeito. E acho que a partir de agora a gente precisa deixar claro isso. Para quem tem dificuldade de respeitar a escolha do outro, o partido do outro, dirija-se a ela com respeito como Vossa Excelência, porque é vereadora dessa casa, eleita pelo povo, pelo segmento que ela representa. É, no mínimo, o que a gente deve fazer nessa casa. Vossa Excelência, a senhora, e não de forma, vamos dizer, pejorativa, querendo machucar, porque a escolha dela é diferente da minha. É isso que não pode continuar acontecendo nessa casa. Espero que o episódio acontecido sirva para que a gente possa, a partir de agora, pautar nas nossas defesas. Nas defesas que Eduardo Moura foi eleito para estar, Gilson Machado Filho, Aleph, Tiago Medina, jovens que chegaram a essa casa para trazer a voz daqueles que os escolheram, e não para a gente ficar nessa briga de ringue, porque isso é uma casa legislativa. Agora, a gente precisa medir e pensar nas nossas falas, nos nossos gestos, porque é uma casa pública e política, e se forem continuar a fazer, serão filmados, serão vistos e terão visibilidade pública, porque somos responsáveis pelo aquilo que a gente diz e faz. Isso tem que estar muito claro na cabeça de cada um. Então, eu encerro minhas palavras dizendo isso. O povo do Recife espera mais de nós. Espera que nós sejamos de verdade os seus representantes. Que a gente fale de tudo que está acontecendo na cidade, de bom que tem sido feito pela prefeitura e também do que ainda está por fazer. E é o nosso papel enquanto vereadores e vereadoras dessa casa. Muito obrigada e boa tarde.